no tráfego de passageiros, internacionais em comparação a 2022, totalizando mais de 185 mil passageiros. Com isso, o aeroporto de Salvador passou a ser o 8º maior do país em movimentação de passageiros em voos internacionais. Nós vamos conversar agora com o gerente de marketing e negócios aéreos do Aeroporto de Salvador e da Vinci Aeroportos do Brasil, que é Marcos Campos, está aqui conosco para falar sobre o movimento aéreo de aeroportos e o aeroporto da Bahia especialmente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Pois é, Marcos, o que é que tem impulsionado esse crescimento do tráfego de passageiros internacionais na Bahia? Veja, a gente percebe que depois da pandemia e principalmente agora ao longo de 2023, a gente teve um grande interesse das pessoas em voltarem à normalidade e às viagens, apesar das passagens, né, do preço das passagens. A gente tem tido os voos cheios, né? As companhias aéreas colocando mais voos para o aeroporto de Salvador. E quando a gente fala do aeroporto de Salvador, naturalmente ele impacta também a região de Feira de Santana. Então a gente vai ter agora, a partir de 2 de janeiro do próximo ano, o início dos voos para o Uruguai, 3 vezes por semana, às terças, sextas e domingos. Então essa é uma novidade, e esses são voos que tanto trazem turistas internacionais, ou seja, estrangeiros vindo para a Bahia, como a oportunidade de que os baianos, os feirenses, os soteropolitanos possam também visitar novos destinos. Bom, isso significa dizer, como eu disse, que impacta também em Feira de Santana, né? Agora, qual é a movimentação hoje entre Feira de Santana e Salvador nesse espaço aéreo? Hoje está atendendo a demanda que o aeroporto de Salvador espera? Veja, hoje a gente tem 2 voos semanais entre Feira e Salvador, operado pela Voipaz, mas esses voos você compra no site da Latam e você voa nos aviões da Voipaz. A gente tem os voos às terças e quintas, terças pela manhã e quintas à tarde. Então, hoje o aeroporto de Salvador é o 2º do Brasil com mais voos dentro de cidades do próprio estado. A gente só perde para Amazonas, para Manaus, né? E de todos esses voos, o de Feira de Santana é o que tem pior desempenho. Então a gente entende que, por exemplo, a pessoa que mora no Rio Vermelho, às vezes é mais rápido ele vir pela estrada do que ir para o aeroporto, o tempo de embarque. Se bem que hoje é muito relativo, porque a situação da estrada ela é tão, muitas vezes, difícil, né? Você tem problema de engarrafamento, você tem problema de acidente, que às vezes trava a estrada. Então, o voo sempre é uma opção. Então, hoje a gente tem 2 vezes por semana, com a possibilidade não só de ligar a feira com Salvador, como também de ligar a feira com todas as opções que a Latam tem, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, numa conexão rápida. Ou seja, o fato de se ter um voo Feira de Santana Salvador não significa dizer necessariamente que as pessoas têm que ir somente a Salvador e pegar o voo. Porque muitas vezes você tem a BR-104, você vai tratar de um assunto em Salvador, você vai de carro, mas tem o outro detalhe, o viés. Se eu vou para Recife, se eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, então eu já saio de Feira. Santana passa apenas a conexão em Salvador, se é que eu estou falando certo. Veja, a empresa que comercializa esses voos, a Latam, ela tem voos inclusive para a Europa. Então você pode no site da Latam olhar Feira de Santana Munique ou Feira de Santana Frankfurt, e aí ou Feira de Santana Madrid, e você vai fazer isso via Salvador. Então existe essa possibilidade, né, no site da Latam, de que você verifique essas opções de conexão, tanto domésticas como internacionais. Doméstica, a partir de Salvador, eles têm voos para São Paulo, os 2 aeroportos, Congonhas e Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro, Recife
e Fortaleza. Então, como você falou, existe a opção do voo direto para Salvador, mas também existe, na hora de você comprar a passagem, de você olhar as opções que eles oferecem, tanto domésticas como internacionais. Então, dentro dessa conversa que nós estamos tendo, há um interesse do próprio aeroporto de Salvador que o de Feira de Santana amplie o seu leque de voos. A gente tem trabalhado muito, o espaço que a Rádio Princesa nos oferece é exatamente comunicar. As pessoas precisam saber que existe esse voo, que existe essa opção e que não é só a questão do voo Feira Salvador. Eu reforço, né? A gente sabe que muitas vezes a estrada colapsa, né? É mais uma alternativa, né? As pessoas têm essa opção, é um voo de 20 minutos, eu já fiz esse voo, né? Eu sou de Feira de Santana, eu vim visitar minha família, saí na quinta-feira no final do dia, 20 minutos, é impressionante, você sobe e praticamente já chega, né? E existe essa opção também de facilidade. Por quê? Porque se existe um acidente, você tem horário de voo, você fica ali no trânsito da estrada, você corre o risco de perder o voo. Se você usa essa opção aérea entre Feira e Salvador, você já economiza tempo e é algo muito mais eficiente, né? O problema maior é que só tem 2 frequências, né? Você acha que essas frequências poderiam ser ampliadas e o passageiro começar a se habituar a isso? Criar uma cultura dessa viagem Feira-Salvador como necessidade e não só como lazer. O que a gente precisa, claro, para justificar a continuidade desses voos é demanda. Hoje os voos entre Feira e Salvador estão relativamente vazios. A gente vê, por exemplo, Guanambi. Existe voo Salvador-Guanambi. Inclusive, uma rota nova foi criada em julho. Os voos estão cheios. Então, hoje já são 5 frequências com perspectiva de se tornar diário. A gente tendo um incremento desses voos entre terça e quinta de passageiros, a gente aí sim pode batalhar para conseguir esses voos durante mais dias ao longo da semana. Você analisa como esse crescimento que se fala do aeroporto de Feira de Santana, ampliação do aeroporto de Feira, qual é o impacto que ele teria com Salvador? Olha, eu acho, o que a gente tem trabalhado lá, né, na Vansi, inclusive junto à ANAC, junto ao governo federal, são como a gente pode gerar mais tráfego aéreo no Brasil, como as pessoas podem viajar mais de avião no Brasil. Eu acho que se a gente pensa de maneira macro, todo mundo se beneficia. Há espaço para todo mundo. O que a gente precisa é popularizar a aviação, porque ainda viajar é caro. Você não consegue todo fim de semana fazer uma viagem de avião. Mais ou menos você se planeja ali 2 vezes por ano, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente precisa entender de que maneira o Brasil pode gerar mais passageiros. E aí se beneficia Salvador, se beneficia Recife, se beneficia Feira de Santana, tem espaço para todo mundo. Agora, uma mensagem que eu queria deixar por exemplo, voos para a Europa. Hoje a gente tem todos os dias voo para Lisboa. A gente tem todos os dias voo para Argentina. Então, antes de entrar no ar, a gente conversava aqui com a diretora do programa. Ela tem amigos em Amsterdã de Feira de Santana. Ou seja, é impressionante, os meus amigos aqui de Feira, cada vez mais descobrindo o mundo, viajando, indo para Paris. Então, divulgar isso para que as pessoas saiam a partir de Salvador, sem a necessidade de ir para São Paulo, sem a necessidade de ir para Fortaleza, que usem o aeroporto de Salvador, que é um aeroporto internacional e que tem uma ligação com a Europa, com a América do Sul e, consequentemente, com o mundo inteiro. Agora, se tivéssemos uma frequência, porque hoje nós temos aqui 2 frequências diárias. Quais são os horários mesmo? Nós temos nas terças ele sai às 9 e às quintas ele sai no final da tarde por volta das 5:30. Quase sempre esses voos são incompatíveis com os voos internacionais que geralmente saem à noite, não é? Por exemplo, a Europa geralmente sai à noite. Então esse aqui é o problema. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma saída 5 horas da tarde, 6 da tarde, 7 da noite, você já fazia uma conexão internacional. Quer dizer, o que precisaria seria exatamente... Agora, é como diz você, depende da demanda. Depende da demanda e depende de... Não sei que tipo de trabalho deveria ser feito também
pelas agências de viagens, para motivar as pessoas a saírem de Feira de Santana. Nós fazemos essa parte. Eu sou um entusiasta no aeroporto de Feira. Eu acho que a partir do instante que o governo, como o governador falou hoje pela manhã, agora há pouco o governador falou, não é? Que apenas está dependendo de áreas que precisam ser desocupadas, etc., mas o governo já pagou as desapropriações. Então, uma ampliação do aeroporto de Feira, pelo que você me coloca aí, ele seria um facilitador para essas conexões, porque teríamos mais voos, não é? Teríamos uma demanda maior de voos. O que eu observo e o meu trabalho lá no aeroporto de Salvador é negociar com as companhias aéreas. E aí eu falo até como feirense, né? O que eu observo é que as empresas colocam os voos em Feira de Santana e não divulgam. Então você tem que ter um trabalho de divulgação, você tem que ter um trabalho de relacionamento, de conversar aqui com as rádios, o que a gente está fazendo agora, para que chegue, né, reverbere, possa os ouvintes saberem, porque o boca a boca é muito importante, né? O pai fala pro filho, o filho fala pro amigo, e aí as pessoas sabem que existe esse voo. Mas se você coloca o voo e ninguém divulga, quem tá na aviação, ok, sabe, mas quem não tá, vai ter mais dificuldade de saber. Por exemplo, quem sai daqui, que vai pegar um voo meio-dia em Salvador, pode sair daqui 9 horas da manhã, perfeitamente, né? Pela Voipass que sai daqui, ou à tarde, por exemplo, que ele sai, o voo vem chega 9 da manhã ou sai de Feira 9 da manhã? Sai 9 sai 9 da manhã. Sim. E retorna? E retorna na quinta, no final da tarde. Quinta, no final da tarde. Aí é só combinar a frequência de ida e de volta, que ele pode descer no aeroporto de Salvador e pegar o voo de volta para Feira de Santana. Esse voo, e não só esse, como a maioria dos voos que a gente tem de Salvador para o interior, eles são fruto de incentivos fiscais do Estado. Né? Inclusive é um trabalho que a gente faz lá como aeroporto de Salvador, muito próximo da Secretaria de Turismo, porque o Estado concede às companhias aéreas uma redução fiscal. Sobre o querosene da aviação existe ICMS. Então há redução desse ICMS na Bahia para que as companhias aéreas voem para destinos regionais. Então, o que é que acontece? A gente tem esse incentivo e isso estimula que a Latam, né, que é uma das empresas aéreas, compre aviões, né, alugue os aviões da Voipass, né, mas toda a parte de comercialização das passagens é feito pela Latam. A Latam compra o espaço da Voipass porque ela não tem aviões médios, ela só tem aviões grandes, Airbus. Então, a Voipass opera para a Latam, mas todo o processo de compra da passagem é diretamente com a Latam. Pois é, Marcos, então fica na expectativa de que a Feira use, né, que as companhias também promovam essa divulgação, porque a proporção que os aviões vão saindo com mais passageiros lotados, mais frequência de voo teremos e evidentemente todos ganham com isso. Então é preciso, portanto, só isso, né? Promover, e a Feira de Santana fazer seminários, né? Envolver agora a Associação Comercial, CDL, Centro das Indústrias, e de modo geral, para que as pessoas ocupem essa frequência, essas frequências, para que ela passe a ser, quem sabe, diária. Nós temos aqui, eu não sei quantos voos temos para Recife, mas acho que é a Azul que faz, não é? É a Azul, se eu não estou enganado, são 2 voos semanais para Recife, ou 3. Eu gostaria até de ter informação do aeroporto daqui de Feira, o pessoal do aeroporto de Feira, né? No caso aí você está falando dessa frequência Feira Salvador, que deve ser estimulada. Então fica aqui, amigo, esse nosso espaço para a gente. Pois não, Miro? Nosso Miro Nascimento. Bom dia aqui para o Marcos, desejar aí boa sorte. De que forma é visto o aeroporto de Feira de Santana, de forma geográfica e até estratégica, num comparativo com o aeroporto de Salvador? Né? É visto no meio como uma ameaça, algo nesse sentido? Tem algo de impedimento que possa atrapalhar também a vida do aeroporto de Salvador? Feira de Santana tem essa capacidade, né, do ponto de vista de vocês que estão, né, no métier, no dia a dia das discussões? Olha, eu acho que nós não somos concorrentes,
né? Naturalmente, o aeroporto de Salvador é o segundo mais movimentado do Nordeste e é o 8º do Brasil. Então a gente sempre vai oferecer voos que o aeroporto de Feira de Santana não vai oferecer. É o caso, por exemplo, dos voos internacionais. Para onde é que a gente tem voo internacional hoje? A gente tem voo diário para Lisboa, a gente tem voo para Madrid 2 vezes por semana, a gente tem voo para Argentina com 2 companhias aéreas, Gol e Aerolíneas, a gente vai ter voos para o Uruguai com uma parada imediata seguindo para Santiago, no Chile. Então, toda essa opção, ela está disponível para a população de Feira de Santana e para a região, para cidades vizinhas à Feira de Santana. Agora, se ao longo do tempo, Feira de Santana, e a gente torce por isso, né? Conseguir um voo para São Paulo, conseguir um voo para Brasília. Só para você ter uma ideia, apenas a Gol no verão vai ter 10 voos entre Salvador e Congonhas, né? Ou seja, diários durante o verão, só com uma companhia aérea, sendo que Congonhas funciona das 6 da manhã às 10 da noite. Ou seja, a gente não enxerga o aeroporto de Feira de Santana como um obstáculo para o desenvolvimento de Salvador. Muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo cresça, né? E nesse sentido que eu comentei no início da entrevista, né? De que maneira o Brasil pode ter mais passageiros. Se você olha o México hoje, o crescimento de passageiros no setor aéreo no México é muito maior, Dilson. Só para você ter uma ideia, o aeroporto de Salvador em 2012 chegou a mais de 9 milhões, a 9,2 milhões de passageiros. Hoje a gente está na casa dos 7,8 milhões. Isso não se recuperou desde a crise de 2015, o impeachment, aquele processo. Então, eu acho que a grande questão é como é que as pessoas podem viajar mais de avião. Dessa maneira vai ganhar o aeroporto de Salvador. Se o aeroporto de Feira tiver estrutura para receber mais voos, também o aeroporto de Feira, e aí todo mundo vai crescer. Pois é, Marcos, então vamos torcer para que isso ocorra, e fica aqui o nosso registro da sua visita à Feira de Santana nesse objetivo, e fazer aqui com que as donas do negócio, que são as companhias aéreas, também se preocupem em fazer essa divulgação, não ficar apenas no ouvir dizer, né? Precisa que tenha uma ação efetiva. E muito obrigado pela sua presença. É que algo mais você queira esclarecer, fica à vontade. Não, eu que gostaria de agradecer, estou honrado de participar aqui desse programa na Rádio Princesa, e muito obrigado, e contem sempre com a gente. O que vocês precisarem, qualquer atualização do aeroporto de Salvador, a gente está à disposição para participar outras vezes. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Marcos, a Júlia aqui que faz essa parte de comunicação, e o seu